Salve, rapaziada, Nine aqui e bora falar da rodada 34 da La Liga. E lembrando, todas as odds que eu falo aqui nos vídeos está na aba Tradeball lá da Betbra. Então na parte de cima do site ali você tem Sportsbook, tem Exchange e tem a Tradeball, tá? Ali na aba Tradeball você vai encontrar essas odds. Lá você consegue fazer as suas apostas pré-live também, beleza? Para iniciar, eu gostaria de falar do jogo Alavés e Atlético de Madrid. Alavés, terceiro lugar, é a colocação com... Atlético de Madrid, terceiro lugar, é a colocação que o Atlético de Madrid mais fica na La Liga, que é o terceiro lugar, com 66 pontos. Vai enfrentar o Alavés, o primeiro time fora da zona de rebaixamento ali, com 34 pontos, tentando escapar da zona de rebaixamento, né? O que temos para esse jogo aqui? Eu vejo um jogo muito para under, tá? Por mais que o Atlético de Madrid seja muito superior, mas o Alavés em casa aí tende a fazer alguns jogos bons. E pelo momento das duas equipes ali, o Atlético de Madrid já não disputando muita coisa, o Alavés tentando fugir da zona de rebaixamento, pode ser um jogo under por o Alavés não tentar propor tanto jogo mesmo precisando, tá? Então, nos últimos jogos aqui do Alavés, temos 2 vitórias e 3 derrotas. E o Atlético de Madrid fora de casa, nos últimos 5 jogos, tem apenas 1 vitória. Então são times aí que nessa reta final estão tirando o pé um pouco do acelerador. O Alavés tentando fugir, mas contra os grandes ali, sempre esses times tendem a recuar, beleza? O Alavés marca, em média, 0,75 gols quando joga em casa. Muito baixo, né? E concede apenas 1. Então, são times aí que a tendência para esse confronto é under, tá? O under 2,25 tá pagando 1,75 nesse momento lá na aba Tradeball. Eu esperaria chegar pelo menos a 1,79, quase em 80, porque se tratando de Atlético de Madrid, as pessoas tendem muito no over, né? Então, bora esperar esse under subir, under 2,25, que ele vai valorizar bastante, beleza? Próximo jogo aqui, Vila Real e Osasuna. Diferente do outro jogo, esse jogo aqui eu enxergo como um jogo over, tá? E principalmente um jogo para ambas marcam. Vila Real que está em quinto aqui, se classificando aí para as ligas europeias, voltando, né? Depois daquela Champions que eliminou o Bayern e tudo mais, desmontou o elenco e agora está conseguindo voltar. Vai enfrentar o Osasuna, que é o oitavo, que também está conseguindo acessar ali uma vaguinha, tá? Então bora para esse jogo aqui, que esse jogo vai ser bom. Vila Real, que marca em 94% dos jogos que jogou em casa, porém tomou gol em 75% dos jogos em casa, ou seja, faz muito e toma muito. E o Osasuna, que não é bobo nem nada, vai aproveitar e não vai deixar esses pontos escaparem, porque ele também precisa somar para subir na tabela. Então, o ambas marcam pagando em 80, uma ótima para esse jogo aqui. Fechou? Las Palmas e Valência, também gosto do ambas marcam para esse jogo aqui, tá? O Valência que está conseguindo, né, cada vez mais se distanciando aí da zona de rebaixamento, está em 14º com 39 pontos, também não pode vacilar. E o Las Palmas, que é o primeiro time na zona de rebaixamento com 32, ou seja, acima dele só tem o Alavés, que eu comentei agora há pouco. Então esse jogo aqui é o jogo para fugir da zona de rebaixamento. Um ponto não importa aqui, o empate não importa. Então se o Las Palmas estiver perdendo de 1-0, 2-0, dá no mesmo, né? Tem que fugir aí. E o saldo de gols que não vai salvar eles, né? Um tem menos 12, o outro tem menos 15. Então aqui são os pontos que importam, tá? Eu vejo com bons olhos aqui o ambas marcam. Las Palmas marcou em 87% dos jogos que jogou em casa e o Valência marcou em 70% fora. Então, ambas marcam para esse jogo na aba Tradeball, pagando 1,84. Beleza? São esses os jogos que eu vi valor. Os demais jogos, ou eu não vi valor, ou eu gravo esse vídeo um pouco antes, então ainda tem Champions, tem Euro, tem um monte de campeonato no meio de semana. Então, são esses aqui que eu encontrei maior valor. Beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Comenta, compartilha aqui, curte. É nóis.